O sol escurece, a terra afunda o mar, desaparecem do céu as estrelas brilhantes, o vapor se eleva furioso, o fogo brinca alto contra o próprio céu. Snorri Sturluson. Estamos começando mais um Pode Viajar, é o episódio 13! Palmas! Palmas para o Pode Viajar, palmas para vocês que já entraram na live, palmas. Mandem palmas aí, estamos informando todos os seguidores que estamos ao vivo em mais um Pode Viajar, mais uma quinta-feira, que temos a alegria de estarmos juntos aqui nessa live maravilhosa, que já faz parte das nossas vidas, todas as quintas-feiras, mais um episódio do Pode Viajar, conhecendo, descobrindo o mundo, penteando o cabelo, aqui a gente faz um pouco de tudo. Muito bem, quero agradecer todo mundo que já está com a gente aqui, palmas, vejo palmas ali, e Guedes, muito bem, palmas, 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 mandem palmas, mandem palmas. Mais uma vez, na parceria com a agência Duplê, a nossa agência, a nossa melhor agência de marketing do mundo é a agência Duplê. Se você precisa melhorar a sua identidade visual ou a identidade visual da sua empresa, se você quer recauchutar, deixar tudo novo na sua comunicação integrada, mandar fazer designs de embalagens, branding, conteúdos digitais, páginas de Instagram, site, tudo que você precisa em comunicação, você precisa da agência Duplê. Então vai estar sempre marcado nas nossas postagens a agência Duplê. Entre em contato com eles, eu tenho certeza que eles vão fazer, como sempre, o melhor trabalho do mundo. Muito bem, convidar todos vocês desde já para se inscrever no canal do YouTube do Pode Viajar, youtube.com/Pode Viajar. Entra lá, todos os nossos episódios estão lá, também temos os shorts, nossa página do YouTube está ficando linda, então entrem lá, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, sininho, toda aquela coisa, e também pedir para todos vocês que sigam a página aqui do Pode Viajar e mandem para os seus amigos, fala, olha aí, essa página fala um pouquinho sobre como é viver fora do Brasil. A nossa ideia aqui é talvez inspirar pessoas contando a história de outros brasileiros que vivem no exterior. A nossa ideia aqui é só formar uma grande comunidade de pessoas que são curiosas, que gostam de cultura, que gostam de história e querem saber muitas vezes como é viver fora, para quem sabe também trilhar o seu caminho, assim como um dia eu trilhei, assim como hoje a gente vai conversar com a Érica, que lá atrás trilhou também o caminho dela saindo do Brasil, e como tantos outros que já passaram aqui e que ainda vão passar. Então, se você gosta de uma boa história, gosta de uma boa conversa, indique a página do Pode Viajar também para os seus amigos, para os seus parentes, conhecidos, enfim. Compartilhem os conteúdos do Pode Viajar e sejam sempre, sempre muito bem-vindos aqui. É uma alegria ter cada um de vocês aqui, quem fica ao vivo, quem assiste depois, quem manda mensagem depois. Pô, eu vi o corte, eu achei legal, aquela história me emocionou. É tão legal a gente receber o feedback de vocês, é muito gostoso, na verdade. Então sejam todos sempre muito bem-vindos aqui no Pode Viajar. Hoje nós teremos uma convidada muito especial, com uma história incrível. Foi tão legal conhecer já um pouquinho dessa história e hoje a gente vai conhecer ainda mais juntos aqui, que é a história da Érica Carneiro, ela que mora na Islândia. Na Islândia! Vamos descobrir por quê. Por que que a Érica resolveu morar na Islândia? Então agora é aquele momento, quem já passou por aqui sabe como que é, quem nunca passou vai saber agora, é um momento de oração. Nós precisamos que tudo dê certo. Tudo dê certo para conectar com os nossos convidados. Então vamos chamar aqui a nossa amiga Érica, vamos achá-la aqui. Por que a Islândia, Érica? O mundo é tão gigantesco que você foi parar num país tão pequenininho? Então, não escolhi vir para cá. Na verdade, no começo eu nem gostava muito daqui. Eu demorei muito a me adaptar, como eu te contei, né? Eu saí do Brasil, eu fiz letras no Brasil, aí eu saí do Brasil por 6 meses para ir para a Alemanha, para aprimorar meu alemão, e eu ia morar na casa da família da minha professora de alemão no Brasil, que era um programa chamado Au Pair, que é muito comum na Europa. Acabei ficando na Alemanha, me mudei para Berlim depois de 6 meses, e lá eu fiquei muito tempo, e aí eu conheci um islandês em Berlim. E aí, nunca foi o plano morar aqui, porque ele também adora a Alemanha, a gente fala alemão entre a gente, inclusive, até hoje, mas
Um belo dia, assim, ele veio trabalhar aqui, eu estava ainda trabalhando na Alemanha e terminando os estudos na Alemanha. Resultado, vim para cá em 2006, mas a gente está junto há mais de 26 anos. Então, Que assim, a minha legal. história com a Islândia começa em janeiro de 2000, na verdade. Ou seja, é bem fácil saber o quanto tempo eu estou aqui. Janeiro de 2000, verdade, é verdade. Então começou no Brasil, fez letras, somos parceiros, somos linguistas, eu também sou formado em letras, É, eu também e, fiz linguística, exatamente. É. e aí foi para a Alemanha. Na Alemanha você morou quanto tempo? Eu morei, antes de vir para a Islândia, 13 anos e depois mais 2 anos durante a crise islandesa. Então, num Então nós vamos total, chegar lá, nós vamos chegar na crise. foram 15 anos de Alemanha. Nossa, então tem uma história gigante também na Alemanha. E aí o maridão um dia falou assim: vamos trabalhar e vamos morar na Islândia, e foram para a Islândia. E aí chegou na Islândia, saiu de uma sociedade totalmente, entre aspas, quadrada, e chegou na Islândia. Como é que foi? Teve um choque cultural ou estava mais ou menos no mesmo, na mesma linha? Não, foi. Eu sempre falo isso. Eu escrevia, há muitos anos eu escrevi num bloco chamado Brasileiras pelo Mundo, tem vários relatos meus lá. E no começo, assim, foi muito difícil me adaptar aqui, a cidade pequenininha, a sociedade é muito pequena, todo mundo se conhece, mas é uma sociedade pequena, mas é uma sociedade extremamente culta e desenvolvida. Então, quando Certo? você fala, por exemplo, em cidades brasileiras de 250 mil habitantes, está falando de uma cidade pequena mesmo, porque Sim. as cidades brasileiras, elas geralmente, dependendo do lugar, obviamente, você está falando de interior de São Paulo, já é outra coisa, mas assim, se você ficar falando das metrópoles, né, você fala de uma metrópole brasileira que tem 2 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes, na verdade você está falando de uma cidade de 250 mil, porque você tem uma grande periferia que não tem acesso à informação, educação, saneamento, Certo. internet, todas essas coisas, e você tem um centro rico, né, classe média rica, que tem acesso a essas coisas. E as cidades europeias são todas assim. Você não tem pobreza como a gente vê miséria no Brasil, né? Certo, certo. Até existe sim, existe mendigo, tudo mais. Aqui na Jândia não tem. Você pode procurar, não tem mendigo Não realmente. tem o homeless, não tem. Tem, não, existe homeless, que são como é que se diz, sem teto, né? Eu acho que tem 45 sem teto na Islândia inteira, né? Olha que coisa curiosa. Mas assim, mas não tem porque justamente é um país que é muito. As pessoas todas vão para a escola, é um país muito igualado por cima, né? Mas o meu principal choque foi esse de sair da Alemanha, onde tudo era muito certinho, muito organizado, e aqui na Islândia é tudo meio solto, assim, meio. E aí foi um choque, primeiro, um pouco negativo, mas também muito positivo, porque as pessoas são extremamente flexíveis. Certo. Então, isso é muito bom. Esse flexível que você diz, a gente já teve relatos aqui de países que as pessoas ainda têm que mandar fax quando precisa Uhum. algo burocrático. Então, na Islândia, eu imagino que eles não usam o fax mais. Nossa, eles morrem de rir para você. Eu tenho uns amigos que vieram me visitar aqui. Eu tinha acabado, assim, faz um certo tempo, acho que era em 2000 e, sem brincadeira nenhuma, acho que foi 2006, logo depois que eu mudei para cá, e eles pegaram nosso carro emprestado e perguntaram: e cadê os documentos do carro? E aí meu marido falou: não tem, é eletrônico, gente. É sério. Olha, essa eu Então, nunca assim, ouvi. Não existe o a, papel. não, existe muito pouco, mas assim, eles são muito abertos às mudanças, a coisas novas, a tendências novas, os trends, né? Então, assim, o primeiro país da Europa que já tinha banda larga em todo lugar era a Islândia. O primeiro país que todo mundo tinha celular era a Islândia. Assim, é muito rápido, porque é uma população muito pequena. Então é muito fácil de você, né, assim, espalhar as coisas, disseminar a coisa. Tanto que é bom quanto é ruim, mas graças a Deus é uma sociedade muito educada, muito Certo. culta, então as coisas boas se espalham melhor do que as coisas ruins aqui, né? Isso é muito bom. Nessa coisa de ser o primeiro, você me contou uma curiosidade que eu achei sensacional. Atenção nessa, pessoal, atenção. Na Islândia, os islandeses foram os primeiros, ou foi o primeiro a chegar na América. Então É, você até falou assim que não foi o islandês que descobriu a América, porque já tinha gente aqui na América do Norte. Mas lógico. É. quem veio de fora foi um islandês. Como é que é essa história?
Então, é do que se tem, lógico, né, do que se tem registro. E Sim, esses registros existem, esses registros estão, existem registros, os islandeses também, desde o começo, eles escrevem tudo, eles anotam tudo. Então, as pessoas, desde muito cedo, começaram a aprender a escrever aqui. Então, os livros na Islândia têm mais de 1000 anos. E existem nossa, que as coisa. sagas islandesas, que são a história das pessoas que, né, os noruegueses e os vikings noruegueses e as pessoas que eles trouxeram com eles também. Tem um outro viking sueco que veio depois, assim, escravizado para trabalhar aqui. Também os irlandeses, os celtas vieram já trazidos pelos noruegueses. E essas histórias dessas famílias que vieram para cá estão todas registradas nas sagas islandesas, que são documentos que estão escritos assim, foram escritos na Idade Média e foram primeiro passados em relatos orais e tal. Então, esse cara, que se chamava Leif Erikson, ele era filho de um desses vikings noruegueses que chegou até a Groenlândia. O pai dele já tinha chegado na Groenlândia no século X, né, lá pelo ano 900 e tal, 980, e daí no ano 1000, o filho dele, que era o Leif, chegou até o Canadá, a região que hoje em dia é Newfoundland. É uma região bem conhecida até do Canadá, tem cruzeiro que vai para lá e tal. Inclusive teve aquela história do mergulho, do pessoal que queria ver o Titanic, né, o Sim, Titanic. sim. Era dali que saía aquela Olha que cápsula loucura. lá que teve aquela coisa. Então é nessa região do Canadá que os islandeses chegaram. E no ano 2000, eles repetiram essa viagem. Eles construíram um navio similar, bem parecido, e fizeram uma viagem nas mesmas condições. Obviamente que hoje em dia já tem os GPS, os aparelhos todos, Sim. mas eles tentaram fazer exatamente como os vikings fizeram e saíram da Islândia e foram até Nova York. E essa viagem demorou 3 meses. Eu tô com uma certa tosse. E aí foi bem interessante, porque eles realmente repetiram o caminho que os vikings fizeram no ano 1000. Mas eles não ficaram lá, eles não tiveram a intenção de colonizar, eles ficaram por um tempo. Então, esses relatos estão nas sagas, e aí as pessoas podem pensar, estão contando, isso é história, como é que isso é? Aham. Mas existem sítios arqueológicos Que que, provam. né, depois do teste de carbono e tudo, que comprovam que são evidência viva de que eles realmente estiveram lá. Bem legal, bem legal. E além do primeiro do primeiro explorador, o primeiro colonizador, enfim, quem chegou primeiro nas Américas, tem uma outra história muito interessante também de que todo mundo na Islândia é parente. Como é que é isso daí? De repente você está num churrasco da família e aparece o primeiro-ministro no churrasco. Que história é essa? Então, é bem assim mesmo. É uma sociedade muito pequenininha, você acaba conhecendo todo mundo e também é uma sociedade sem hierarquia, eu devo dizer isso, desde o começo, porque é uma ilha. A Islândia nunca foi diretamente uma monarquia. A Islândia Certo. pertenceu à Dinamarca, foi território dinamarquês durante muitos anos, mas o primeiro rei da Dinamarca que veio aqui, a Islândia já tinha 1000 anos. Então, a Islândia sempre teve muito assim das famílias estarem muito juntas e das pessoas se ajudarem muito, o clima é muito louco, e quando acontece alguma coisa, todo mundo vai lá e se ajuda, e até hoje é todo mundo prestativo, né? E realmente eram poucas famílias que vieram para cá no começo, foram se juntando entre si, né, casando Uhum. entre si, e acabou que, de uma maneira ou de outra, todo mundo é parente. Então, é o que eu estava contando para você, existe o livro dos islandeses, que é um livro que você consegue rastrear a sua genealogia até praticamente o começo da, da colonização da Islândia, ou pelo menos até a instalação do cristianismo, que foi no ano 1000, e aí você consegue saber de quem você é parente. E depois, já em 2008, teve um estudo genético aqui, que mais uma vez você consegue rastrear depois geneticamente, né? Então, isso tudo juntou, então é muito fácil, mas é porque é uma população muito pequena. Nessa história toda, como eu disse, eu descobri que as minhas filhas são parentes de algumas figuras ilustres aqui também, como praticamente todos os islandeses. Muito legal, muito legal. Você contou que até tem que foi o autor que eu li no começo. Ó, eu vou pronunciar só para passar vergonha, aí você me corrige, vai. Snorri Sturluson. Olha, saiu bem bom até. Snorri Sturluson. O O sobrenome é horrível, o Snorri. sobrenome não tem como, não O vai. sobrenome é horrível, porque aqui na Islândia você sempre é o filho de fulano ou filha de fulano. Então, Sturluson significa que ele é filho do Sturla. Ah, o Era som filho no do Sturla. final, muito bom, muito bom. E aí,
E aí o Snorri foi o seguinte, ele foi um grande intelectual do século XII para o século XIII, ele morreu no século XIII, e no século XIII ele escreveu vários livros muito importantes para a história nórdica. Esses manuscritos existem ainda, estão aqui no museu, né? E uma das coisas que ele escreveu é um poema chamado Edda, que é um poema épico dos nórdicos, né? E a Edda é a fonte de informação principal que a gente tem de todos os mitos nórdicos. Porque quando o cristianismo foi instaurado na Escandinávia, na Europa, mas a Escandinávia, ele virou moda, chegou na Islândia no ano 1000, ficou proibido o culto aos deuses nórdicos, aos deuses pagãos. Então, essas tradições foram traduzidas oralmente, mas escondido, né? Era proibido o culto público, mas as pessoas continuaram, ainda bem que elas continuaram ali nas casas delas e tal, porque eles não acreditavam em Thor, Odin, todos esses, né? Freya, Loki, né? Essas figuras que a gente conhece na mitologia nórdica, hoje em dia nos filmes de Hollywood. E aí o Snorri, né? Ele no século XIII chegou e escreveu o poema Edda, e é um poema belíssimo, assim, que você lê e você sabe tudo, quem é quem na mitologia nórdica, a criação do mundo, os mundos, né, a ligação do mundo terrestre com o mundo dos deuses, tudo isso está escrito lá. E ele era islandês, e ele morava aqui, então, tipo assim, pouca gente sabe disso. Ele também escreveu na época a história do mundo nórdico, que naquela época era o que se conhecia, né, então ele escreveu uma coisa que chamava a História do Mundo, que era a história dos reis da Noruega. E a Noruega também, ele é muito importante na história norueguesa por causa disso. Então, são documentos ainda que estão vivos aí, né? E ele era islandês, o Snorri. Muito legal. As minhas filhas são parentes do Snorri. Aí, ó, parente de pessoas famosíssimas na Islândia. Muito bom. Pois é. Tem uma aula de história, tá, pessoal? Além de conhecermos o país, a história da Érica é uma aula de história. É maravilhoso. Eu adoro. Érica, quando a gente pensa em Islândia, quando a gente escuta países nórdicos, tem várias coisas que passam na minha cabeça. Mas uma das primeiras, com certeza, inegavelmente, é o frio. Uhum. Você morava na Alemanha já era frio bastante, né? Como é que é viver com todo esse frio? Porque no Brasil a gente está acostumado, principalmente na maior parte do país, é calor. Então eu ainda sou de Curitiba, ainda passava frio, mas não dá nem para comparar, não tem como. Não dá mesmo, frio, né? Neve, aquela coisa toda. Como é que é conviver com o frio, mas principalmente, e é uma coisa que eu escuto muito agora nessa época do ano, quando os canadenses vêm aqui para a Flórida, falta de luz. Como que é conviver com a falta de luz? Então o frio e a falta de luz aí na Islândia, como que influencia a sua vida? Nossa, eu acho que assim, o frio é o que os nórdicos, né, os alemães, muita gente na Europa Central diz, não existe tempo ruim, existe roupa errada. Inclusive, aqui você faz tudo, com neve, com chuva, com tempestade, você faz. Só uma das coisas que na Islândia são muito difíceis de conviver é o vento, que dizem que é o segundo lugar do mundo que mais venta. Aí você pergunta, qual é o primeiro? Eles dizem, no primeiro não mora ninguém. Mas é assim, é tipo um mito, mas é verdade, cara. Venta muito. E as pessoas, eu já convivi com pessoas que moraram na Rússia e disseram, nunca senti tanto frio como eu sinto na Islândia. Olha, porque a sensação térmica é muito ruim com o vento, né? Você tem ainda aquela coisa física em cima de você, né? Batendo em você mesmo. Então, isso é meio difícil, mas não é tão difícil, porque aí dentro você se agasalha e tal. Eu sou uma pessoa que não se deixa afetar por clima, como eu te falei, você pode me mandar para Dubai, 48 graus já peguei, tem problema nenhum, eu não tô nem aí. E eu sou de Belém, então assim, eu sou bem acostumada com calor. Em Belém, então tá tudo certo. Não, gente, sensação então, porque não faz tudo isso. Não, mas assim, eu sou de Belém, então uma umidade é altíssima e tal. Mas o problema é a luz mesmo. Assim, o frio você se acostuma. Aqui nunca faz calor, né? O verão, a temperatura média é 10 graus. E com a mudança climática, a gente realmente está sentindo... Repete. No verão, a temperatura média é 10. Meu Deus. Tá bom pra vocês? Porque o pessoal, eu adoro frio. Então pode vir, querido, porque aqui até no verão, você... entendeu? Tá bem? Você gosta de frio, aí é o lugar certo. E aí, no verão é 10, e no inverno? No verão. Então, no inverno, a Islândia tem uma vantagem, ela não é tão fria quanto as pessoas pensam. Você não pega aqui um frio siberiano, a não ser que você vá para as terras altas e tal. Aqui passa a corrente do Golfo.
né, a corrente do Golfo do México, que uma corrente de ar quente que ela ameniza a temperatura em vários lugares da Europa, nas Ilhas Britânicas, aqui no sul da Europa. A gente está na mesma latitude, por exemplo, se você pensar que Barcelona está praticamente na mesma latitude que Nova York, você vai pensar, nossa, mas como? Porque a corrente do Golfo vem para cá e dá uma boa amenizada, ela vem nesse sentido, né? E aí, aqui na Islândia, por causa da corrente do Golfo, a gente tem um clima muito parecido com o da Escócia ou da Irlanda, mas um pouquinho mais frio, porque a gente está mais perto do Círculo Polar Ártico. Mas a Islândia não está no círculo. Só tem uma ilhota que está no círculo, e com o movimento do eixo da Terra, provavelmente essa ilha já não está mais no círculo também. Mas a Islândia ela é subártico. Então, o clima é subártico, e aí você tem uma temperatura média no inverno aqui de menos meio grau. Assim, é ridículo você pensar, nossa, mas então não é tão frio. É frio. É frio porque essa pessoa que eu digo que morou na Rússia, o problema é o vento, né? E aí você fica assim, 0, menos 5, 0. Aí tem um outro dia louco que faz 6 graus positivo, aí você tem uma sensação de verão, 7 graus. E aí, a mudança no clima, que é real, a mudança climática no mundo, a gente tem sentido invernos muito mais tempestuosos, menos neve. Agora, por exemplo, eu sempre digo, janeiro, assim, dezembro e janeiro são as piores épocas para vir para a gente. Não tem aurora boreal em janeiro. Não venha, não venha. Porque você está vindo para um dos países mais lindos do mundo e você corre o risco de não ver o país, porque você vai ver muita neve, vai ver um país branco que tem cores belíssimas, entendeu? Então, e esse ano, gente, eu até tava. Uma amiga minha me falou assim, que mora nos Estados Unidos, a gente conversa sempre, ela falou assim, nossa, você tá bem mais bem-humorada esse ano. Falei, gente, deve ser o sol. Porque, ó, se eu mostrar pra você lá fora, olha como tá hoje. Olha, tem bastante sol, tá limpinho, limpinho. Tá Não, inacreditável, assim, tá muito, entendeu? Isso, você não sabe, isso aí de novembro até março, você não vê praticamente esse tipo de clima. Janeiro tem muita precipitação. Tem lugar que é assim, 4 horas de sol e tem lugar que nem tem sol. Aqui mesmo, Aqui são 4 horas de sol, no norte são menos ainda no inverno. De luz, né? Sol não, Sim, sol na cara, lá né? Você nem vê no norte, fica atrás da montanha. Então essa questão da luz é muito difícil. E aqui a galera, assim, a Islândia é o país nórdico, eu acho que inclusive é o país europeu que mais consome antidepressivos, que a gente chamava na Alemanha de psicofarma. Justamente, porque eles cortam mal pela raiz. Pensa assim, tem muito suicídio aí? Não tem, porque você vai no médico e diz, tá aqui, ó, Prozac. Já toma assim. E já resolve, se acalma, meu filho, se acalma. Você tem que apelar para essas coisas, né? Tá certo, mas pelo menos tudo tem um meio copo cheio. Pelo menos se toma esse antidepressivo com a melhor água do mundo. É verdade? Nossa, a água é maravilhosa. Gente, eu tava falando, eu sempre falo isso e eu falo para todo mundo. A água. Onde que você tá, Fernando? Achei que aqui. Aqui o quê? O sol? Fernando, acho que tá no Canadá. Ah, tá. Então, a água da Islândia é oficialmente, por estudos da OECD, a água mais limpa do mundo. E a gente estava conversando isso hoje com uma amiga. Ela trouxe um filtro do Brasil que ela queria testar, aqueles filtros, sabe, aquele filtro de barro, que é bem legal. Ela queria testar se a água da Islândia era mesmo mais limpa. Ela disse, gente, não fica nada na vela. É a água mais limpa mesmo. Assim, não tem ela levou água... o filtro, colocou a água ela trouxe para testar se ia ficar, não ficou nada. Nada. E assim, você passa meses. A gente tem aquela chaleira elétrica, e a chaleira elétrica você passa meses, você não precisa nem limpar. Meses não, eu não limpo nunca, é muito bom. Então, é muito. Tá tomando os psicotrópicos? Não, amiga, tomo Prozac mesmo, mas se tiver um cogumelo, sei lá, a gente é aberto para tudo, entendeu? Além da água ser boa, ela é barata, é isso mesmo? A água é baratíssima. Você paga uma taxa fixa por ano, que é tipo um imposto, tipo o IPTU que você paga no Brasil. Quanto que é? Só pra gente ter uma ideia. Eu não sei te dizer, cara, mas é ridículo. Assim, é uma coisa muito ridícula. É tipo, sei lá, 100 euros por ano, sei lá, 50 euros por ano. Não, é muito ridículo. E você não tem hidrômetro. Então você não precisa contar quanta água você gasta. Água fria. Água fria. E isso na Europa é um sonho, porque na Alemanha, logo que eu fui morar lá, um dos problemas era que eu tomava banho todo dia, né? Claro, brasileiro. Inclusive, eu não tomo banho todo dia, eu tomava banho de manhã, eu tomava banho antes de dormir, como eu sempre. E era um horror, porque ele chegava e dizia, gente, a água é muito caro, o que você está fazendo?
Aí eu comecei a tomar banho tcheco, sabe? Não lavar o cabelo. Eu lavo o cabelo todo dia, entendeu? Assim, porque eu falei, gente, o que é isso? Eu era bem jovem, ainda tava. Hoje em dia eu não tô na vida, não. Eu ia tomar meu banho todo, assim, ainda me, sabe? Quis. Mas bem coisa. E a água quente é que você paga, porque a gente tem dois canos, a água quente ou ela é termal, ou ela é aquecida é água fria aquecida em usinas geotérmicas que usam o calor da terra, o vapor da terra para aquecer. Então a gente tem uma água maravilhosa. Todo mundo que vem eu não pinto cabelo, não, mas quem vem e tem cabelo pintado, assim, nossa, meu cabelo tá lindo. Porque realmente, o meu cabelo fica lambido, né? Que ele é meio oleoso, ó, tá, você toma, ele fica assim. Mas, gente, o cabelo fica lindo, a pele, eu não passo hidratante no corpo, nada disso, porque a água é muito boa aqui, muito boa. Não tem tratamento nenhum. É água mineral da torneira, assim, é muito bom. Sensacional. Nós moramos na Flórida e, de fato, foi uma das primeiras coisas que a gente sentiu quando começou a morar aqui, que a gente tomava banho e a pele já ressecou inteira, o cabelo ficou horrível porque é muito cloro. Então, a água é uma coisa que, de fato, quando você falou para mim da água, me chamou a atenção, porque é uma coisa que a gente tá... é uma coisa normal do dia a dia, mas faz muita diferença, na verdade, quando ela não é boa. Nossa, a água é uma bênção. E o fato de eu vejo agora quando eu viajo, não só para o Brasil, mas na própria Europa, tem lugares que a água da torneira é horrível. E aí você ficar comprando água é um negócio caríssimo. Eu bebo muita água, eu fico desesperada, assim, sabe? Onde eu vou comprar água? Aqui é só assim, eu tô mostrando, você não tá me vendo, mas eu tô mostrando a garrafinha d'água, porque aqui é só da garrafinha, não tem como. Deus o livre tomar água da torneira, aqui é impossível. Impossível. Nossa, daqui é maravilhoso. Não, eu lembro, assim, na Flórida eu nunca fui, mas eu já fui várias vezes para Nova York. Cara, a água de Nova York é ruim, hein? É ruim. E é muito ruim. Eu cheguei assim, filme americano. Vou tomar, igual aquele pessoal do filme que pega aquele potinho de remédio laranja do armário do banheiro, põe os negócios e toma, se a mulher vai se acalmar. Falei, vou fazer igual no filme, tomar água da torneira do coisa. Horrível. Falei, nunca que eu vou tomar essa água. Aí eu comprava, eu tomava até aquela água destilada que você põe para botar no ferro de passar roupa, que até aquilo é melhor. Me diz uma coisa, Érica. A Islândia aumentou a população de quando você foi morar aí de 300 para praticamente 400 mil. Como nós conversamos anteriormente, 100 mil pessoas. Se pensarmos em São Paulo, não é muita coisa, mas para um país que tem 300 para 400, é muita coisa. São 30% a mais que aumentou. O que mudou no país nesse período com essa questão da imigração? Mais pessoas foram morar aí? Você me falou que tem muitos poloneses que vão morar aí. Como é que tem, é a maior comunidade é de poloneses. Imagina que de quase 400 mil pessoas, 390 e poucos mil, 25 mil são poloneses. Então você imagina, daqui a pouco está chegando quase em 10% da população. Uma das coisas que são interessantes são os costumes das pessoas, né? Por exemplo, muito engraçado que os poloneses eles introduziram aqui a pesca do... Ai, gente, eu acho que é macaré que chama, não sei em português, é makril. Ai, não sei, Luciana de Mendes, esqueci como é em português. Mas tem um peixe que os islandeses não eram acostumados a pescar. E os poloneses, como comem muito esse peixe, pescavam muito peixe, então os islandeses pescam bastante esse peixe. E não só isso, você vê também, não só os poloneses, né, mas, por exemplo, teve uma migração nos anos 90 aqui muito grande de filipinos, mão de obra, que precisa muito de mão de obra, por exemplo, de enfermeiros precisa na Europa inteira. Então, veio muito filipino para cá, tem alguns tailandeses e tal. Então, essas pessoas, você vai introduzindo mudanças até culinárias, sabe? Quando eu cheguei aqui, como eu te contei, você no supermercado não tinha limão Tahiti igual ao nosso, coentro, leite de coco. Eu trazia tudo isso da Alemanha para cá quando eu vinha visitar a família do meu sogro e tal, dos meus sogros, mas hoje em dia mudou muito e, obviamente, né, o comportamento da sociedade. Eu acho que, com o tempo, vai se desenvolver uma sociedade paralela, né? Assim, isso é muito europeu também. Os países europeus são muito fechados, né? Não é que nem Estados Unidos, Brasil, que você tem a segunda geração, já é do país. Aqui, se você não tem sangue do lugar, você não é automaticamente. Você nasceu na Islândia, você não é islandês. Você na Espanha, não é espanhol. Então, você é o seu sangue, né? Então, se dois brasileiros se mudam para cá e tem um filho, o filho deles é brasileiro, não é islandês. E aqui, e na Europa tem muito isso, né? As fronteiras são muito delimitadas, as culturas são muito... As pessoas têm muito orgulho, os orgulhos nacionais e tal.
E então eu acredito que assim vai se formando uma sociedade paralela, né, de poloneses, do leste europeu, mas por outro lado também vão se introduzindo várias coisas na vida, no dia a dia das pessoas aqui que são muito enriquecedoras, né? Então isso está acontecendo. E obviamente a vida mudou muito por causa, assim, os aluguéis aumentaram, o sistema de saúde eu acho que piorou, sempre foi meio falho, eu acho, mas assim, não comporta a quantidade né, de gente Acho que que cresceu muito rápido a população e o cresceu país muito ainda tá rápido, correndo atrás. então tem tudo isso. Mas é bem, assim, tem bastantes mudanças, e como eu te disse, mudanças na cidade aconteceram também, mas isso tem mais a ver com o turismo mesmo, que né, a cidade vai se moldando para os turistas, e isso está acontecendo na Europa inteira, né? Aqui na Islândia, o turismo ainda é muito bem-vindo, porque o turismo é uma grande fonte né, de emprego. Você é guia turístico. Eu sou guia de turismo, e eu virei, né, guia de turismo. Eu digo assim, eu nasci pronta para ser rica, aí eu fiz letras, aí eu fazer o quê, que com as línguas, né? Você vai. Eu cheguei aqui, eu jurava que eu ia trabalhar com cultura, não sei o quê. Não, cara, você não entra no mercado de trabalho, principalmente se não falar islandês. Aí Que chegou o não me turismo começou parece a ser muito crescer. fácil. Falar islandês não Não, me então, parece não muito é. E fácil. aí no começo você não precisa ser. Aqui na Islândia qualquer um pode. Você vai ouvir amanhã para a Islândia, você põe assim, eu quero ser guia, você se chama de guia, põe uma plaquinha, você é guia, né? Que eu, inclusive, tenho um certo preconceito com essas pessoas. Mas eu fui lá, e primeiro eu comecei assim, uma agência me treinou, depois eu fui para um curso, né? Quis fazer o Certo. curso mesmo, porque eu acho o distintivo muito bonito. O distintivo é igual ao do FBI, gente. E Chiquérrimo. aí eu queria, porque queria ter aquele distintivo. Eu falei, eu vou fazer, suei, chorei lágrimas de sangue, fiz o distintivo e Mas aí estou conseguiu. trabalhando com isso. Tá? Muito legal, muito legal. Como que foi para falar islandês? Primeiro, você já fala alemão, que já não é uma coisa muito comum para quem está lá no Brasil, uma Desculpa. pessoa que fale alemão. Aí, não contente de falar alemão, você falou, não, agora eu moro na Islândia, eu vou falar islandês. Ah, cara, mas como a minha mãe disse, a única coisa que eu sei fazer é falar a língua. Olha, deixa eu até ver como é que tá aqui a maquiagem. Não, eu acho legal. Não, na verdade, o islandês eu nunca tive aquela vontade de. Eu ficava muito frustrada no começo, porque, assim, como eu falo alemão e eu estava aprendendo islandês, eu assistia um filme sueco com a legenda islandesa, eu entendia muito mais do que se o filme fosse islandês, porque sueco é muito mais próximo do alemão, eu acho. E aí tinha muita coisa, eu ficava, meu Deus, será que eu aprendi outras línguas? Mas aí, outra coisa, todo mundo fala inglês aqui, é Certo. bem difícil. As pessoas, na mesma hora que elas veem que você está com dificuldade, elas mudam a língua, porque elas não vão ter paciência de ficar. A pessoa está procurando ali uma palavra, você fala tudo errado. As minhas filhas dizem que eu falo igual o Jacan. Sabe quem é o O Jacan? Jacan, claro, Masterchef, ele é O o Masterchef Brasil. chefe francês, E ela claro. que eu falo assim, tudo errado. Mas eu já canto na televisão, então me aguardem. Um dia eu ainda vou Ó, estar aí no. mal ele não tá. Ele foi pro Brasil, levou o petit gâteau, ficou milionário, então você tá no caminho. Pode ficar tranquilo. Ah, meu Deus, olha o César. O César é muito gentil, gente, que maravilhoso. É uma pessoa O maravilhosa. Jacan, ela diz que eu falo igual o Jacan. Não, eu falo bastante, como eu digo, eu falo errado, mas eu tinha muita vergonha, porque eu sou muito perfeccionista, então eu tinha muita vergonha de falar errado. Hoje em dia eu falo errado e as pessoas, elas ficam super felizes quando elas veem que você está falando, entendeu? Que você está Claro. se, se esforçando. E aí eu percebi, como eu te falei, que é um outro tratamento. No médico, quando você fala. Hoje em dia eu já falo a nível a ponto de ser. De fazer. Eu já trabalhei como intérprete. Então, Olha só. você tem muito mais respeito, sabe? Quando você fala a língua. Você se Eu sente chego no mais médico, eu me lembro integrada na sociedade, assim? muito mais você conseguir entender as coisas. Eu acho bem legal. Eu sempre dizia isso antes de falar alemão também. Quando eu cheguei na Alemanha, eu já falava, mas eu não entendia a resposta das perguntas. E aí Certo. eu me considerei falando alemão. Não foi no dia que eu sonhei em alemão, porque ainda tem muito caminho. Foi no dia que eu consegui entender as piadas do país, né? Você tem Olha que só, entender. tá aí um Eu bom acho que comparativo. você fala bem uma língua, você entende a piada. Quando você entende de política, aí você está falando bem a língua, entendeu? Bem legal, bem legal. O que que a Islândia faz melhor que o Brasil, Érica?
A água, né, que não faz, já vem feita, né? Bom, como eu estava conversando com você, eu acho que é educação, né? A priorização da educação, o sistema educacional aqui, Certo. apesar de ter suas falhas, tem bastante falha, mas é muito bom, assim, desde o, como eu digo, do jardim de infância, né, da creche, Uhum. o ensino fundamental, você completamente despreocupado, né? A não ser, óbvio, que você tenha filhos né, como é que chama isso, que estão em algum espectro, alguma coisa, você vai ter realmente que, né, ter que ter uma parcela maior de esforço, mas mesmo assim é muito bom, assim, mesmo pessoas que eu conheço que têm, né, que usam esses serviços do governo porque têm filhos ou com algum tipo de deficiência ou com algum tipo de diagnóstico, né, psiquiátrico, mesmo essas pessoas não estão, assim, não estão insatisfeitas, né? Certo. Então, acho que a Islândia, que eu acho que educação, sim. E, como eu disse, a mentalidade da sociedade, né? As pessoas são muito abertas, todo mundo aqui como é que eu digo? Todo mundo aqui é aceitou, entendeu? Se você pode Fala de ser. novo, por favor, porque cortou. Bem na hora que você falou, elas são o quê? Não, todo mundo, a sociedade é muito aberta e as pessoas são todas bem aceitas. Ah, certo. Então, você pode ser, sabe, você pode ser gay, você é trans, você é preto, você é branco, você é estrangeiro, você é todo mundo, e essa cidade é muito igual, e isso tem a ver com a educação, todo mundo vai para a mesma escola, sabe, o Tudo. filho do produtor da Netflix, as minhas filhas e a cozinheira da escola, vai todo mundo para para a mesma escola, e são todos Certo. amigos, e vai para a mesma piscina pública, e assim, parece utópico, né? E óbvio que existem diferenças, mas a diferença não é social. Você não tem uma diferença de valor social. O filho da diretora da Netflix, ele mora numa casa mais rica que a minha. Ele, quando passa férias, provavelmente ele vai de primeira classe, eu vou de Sim. econômica, entendeu? Mas todo mundo vai para Nova York. Entendeu? Todo mundo vai e tem a mesma educação, todo mundo vai ao teatro, todo mundo vai sabe, isso é muito legal É aqui. Então acho que o isso sonho da sociedade igualitária. é muito assim. Isso a Islândia faz melhor que o Brasil. É uma sociedade muito realmente nivelada por cima, né? Com as suas falhas, obviamente, mas, né, isso é muito bom. Sobre as falhas, o que que o Brasil faz melhor que a Islândia, então? Comida. Essa não tem para bater. Essa não tem para bater. Essa não tem para ninguém. Todo mundo há de concordar. A pessoa está Não demandando adianta. já. Não Mas adianta. é comida, cara. É muito. A comida é muito boa. Não, a comida, a Islândia aprendeu muito bem. Todo mundo que vem aqui elogia muito a comida. Se for comer aquela comida raiz, que é peixe cozido na água e sal e batata na água e sal, óbvio que não. Mas assim, se você for ao restaurante, vai comer muito bem aqui. É caro, a Islândia não é barata a alimentação aqui, mas você come muito bem, muito bem. Qualquer coisa é gostosa. Só que, né, pela a falta dos ingredientes, né? Você tem que importar todas as coisas. Não é por isso que é caro, não, mas assim, não é o que é daqui mesmo. É peixe, algas, batata foi trazida no século XVIII, então, mas assim, a comida. Agora, o que, que o Brasil faz melhor que a Islândia? Obviamente tem aquela coisa, já que a gente falou de um valor que não é material, que é a educação, né? Se transforma depois vai todo o valor material, mas eu acho que é também aquela coisa do calor humano. Os islandeses são muito prestativos, eles são muito humanos, mas eles são extremamente fechados e o estereótipo do nórdico fechado É verdadeiro. é verdadeiro total, assim, para você penetrar na sociedade, entrar, é muito difícil. E assim, eu até escrevi uma vez nesse blog que eu escrevi assim, 10 motivos para não morar na Islândia. Um desses é esse, assim, que muito difícil fazer amigos islandeses. Na Alemanha não era assim, cara. Eu tinha amigos alemães, eu frequentava casas alemães, eu ia no Natal para casas alemães, a gente fazia programa juntos, a gente fazia festa junto, a gente, vamos fazer um piquenique. E aqui na Islândia isso é bem diferente. As pessoas, elas têm uns amigos assim, começa no jardim de infância, na creche e vai a vida inteira, e são Nossa, é esses muito dois, bom. três, quatro, cinco amigos a vida inteira. E você tem um relacionamento superficial, obviamente amigável de trabalho e tal,
Mas é assim, então isso é um pouco diferente. Outra coisa é, o Rodrigo vai concordar comigo, é que assim, os islandeses, um islandês sóbrio e um islandês ébrio, um islandês bêbado, são duas pessoas completamente diferentes. Você vai em qualquer lugar, não. Assim, você encontra um islandês numa festa que bebeu já uns copos e vai te abraçar, você é melhor amigo, vai te adicionar no Instagram, vai te marcar nas histórias, vai falar um monte de coisa, vai falar inglês, vai tentar falar japonês, se você só falar japonês. Gente, no dia seguinte você passa na rua, a pessoa não sabe quem você é. Não porque ela esqueceu, mas é assim, oi, bom dia. É outra pessoa. E é Então, normal. isso é normal. Então, aqui é obviamente que isso o brasileiro tem. E você vê o tanto de estrangeiros que hoje em dia estão colocando, sabe, os influencers estrangeiros no Brasil, que Brasil isso, Brasil aquilo, dando valor para esse tipo de coisa no Brasil. E é verdade, assim, o brasileiro é mais superficial por um certo ponto, mas o brasileiro tem muito mais calor humano, isso é verdade. Então, assim, se você estiver falando de valor não material, né? Se você, eu perguntei do Brasil, porque você vai para o Brasil, você é do Pará, e nós provavelmente dividimos um gosto. Vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Cupuaçu. Gente, é muito bom. Essa só quem tem amigo ou é de Belém, quem conhece alguém do Pará Nossa, é que vai saber. cupuaçu. E Mousse cupuaçu de cupuaçu fruta, é uma assim, das melhores que eu o comi na minha vida. suco. Nossa, o suco de cupuaçu uma das coisas dos deuses. Olha, eu não sou muito amiga de outras frutas. Por exemplo, eu gosto de cupuaçu e bacuri, realmente frutas amazônicas. Não sou muito amiga de graviola. O pessoal, suco de graviola cura o câncer. Tem um negócio assim na internet? Não, não adianta, cara. Então, não vai. Se for suco de cupuaçu, eu tô na veia, mas assim. Não sou muito amiga de suco de acerola, até tomo, não sei, mas cara, cupuaçu, você me dá litros que eu tomo. Muito bom. Cupuaçu, se vocês nunca comeram, como? Experimentem cupuaçu É porque é muito bom, maravilhoso. gente, muito bom. Falamos de Islândia, obviamente que virá o tema Aurora Boreal, porque é Hum, maravilhoso, muitas e muitas pessoas sonham em ir para a Islândia ou para alguns outros países para ver, sonham em ver, viver esse momento com a Aurora Boreal. E, obviamente, é, que eu tenho que te perguntar, além de. Eu não vou te perguntar se é bonito, porque, obviamente, é bonito. Mas desculpa. a minha pergunta é: a gente vê imagens, vê fotos, você vai colocar aí depois Islândia no Google, ou onde quer que você faça buscas, TikTok, enfim, tem um trilhão de imagens maravilhosas. Só tem coisa bonita. Não tem um lado B? Não tem uma coisa que estão mentindo para nós? Não. Bom, da aurora boreal, que você falar mentira da aurora boreal é o seguinte, realmente, quando você enxerga a aurora boreal com os olhos, né, olho nu, Uhum. ela não é tão forte como nas fotos. As fotos, as máquinas captam muito mais, capturam muito Olha mais, né, só. a luz. Isso sim, ela é um pouco mais fraca do que nas fotos, mas quando ela tá forte, você vê ela forte mesmo. Assim, né, na foto vai sempre estar um pouquinho mais forte, mas quando ela tá forte, você vê roxo, você vê. Isso existe mesmo. Mas assim, a aurora normal, né, que uma foto vai capturar, o seu celular vai pegar muito mais do que o seu olho está vendo. Infelizmente, isso é uma coisa real do olho humano, né? Que nem o olho da mosca vê não sei quantos ângulos e o nosso não vê. E agora, sobre as belezas naturais, as fotos que você der um Google Islândia, cara, nenhuma foto traduz a beleza que você vê ao olho vivo. Isso é o contrário. É assim, nenhuma foto consegue captar a beleza natural da Islândia. A Islândia é. Eu foi muito engraçado, porque quando eu vim aqui a primeira vez, meu marido disse assim: então, qual é o país mais bonito do mundo? E ele queria que eu dissesse Islândia, porque eles ficam loucos para você dizer. E eu vim aqui no inverno, e assim, ainda não estava inverno, inverno não, estava um inverno meio seco, então ainda não estava, umas partes estavam nevadas e tal. Eu falei, nossa, é realmente diferente de tudo, é outro planeta. Mas assim, você tem a diversidade do Brasil, tem chapadas, você tem. Cara, mas aqui você tem também, você tem muita concentração. Inclusive, se você escutar esse slogan na internet, país mais bonito por metro quadrado, esse slogan é meu. Porque você não Olha precisa só. viajar para ver um lugar bonito. A viagem inteira é linda. Você está no carro, na estrada, você não sabe para onde olhar. Você quer parar a cada 5 minutos para tirar foto. Então, a Islândia, assim, é um calendário sabe, aquelas calendário que Sim, você sim, sim, sim. De ganha. paisagem, dá para fazer 30 Nossa, meses. é uma propaganda de carro, é assim, ela é tudo isso e não tem lado B, não tem. Você diz, é um outro lado B, eu acho feio um bairro aqui, mas cara, até o bairro feio você tem uma montanha linda atrás, assim, é Fica muito bonito no bonito. final. Não tem o lado B é o sistema de saúde, né? Mas não tem nada a ver com beleza natural. Certo. O Parque Nacional, eu vou falar de novo para passar vergonha, aí você corrige. Parque Nacional Thingvellir.
Nossa, esse é horrível. Ah, tá quase lá. Então, o thing that você fala como se fosse falar a palavra coisa em inglês. Thing, Sim, sim, thing that. E o dois L's geralmente é som de TL. Não é sempre, mas esse é TL. Então é thing that. Fala. Singbackler. Singbackler. Perfeito. Assim, perfeito. Meu sotaque de Jacan, né? O Jacan ensinando, mas Mas é bonito o parque, pelo menos? é muito lindo. Vocês, para quem assistiu, eu não assisti, mas eu tenho que saber, tem várias tomadas da série Game of Thrones lá. E justamente nessa tem um paredão assim rochoso e você tem várias rachaduras, é muito bonito. E é onde você vê as benditas placas tectônicas, que seriam as fronteiras entre os continentes, né? A Você, tá placa americana Você e da escreve no Europa. comentário, por favor, o nome, o pessoal quiser copiar e Ah, deixa eu colocar. colocar aqui. Sensacional. É, em Vettler. Foi. É o nome do Parque Nacional. Parque Nacional. É um lugar muito bom de visitar, porque você vem para cá ficar poucas horas em Reykjavik, você pode ir lá, porque está 40 minutos, 45 minutos da cidade. Então, se você tiver condições boas na estrada, você chega lá em 45 minutos. Que legal. E me diz uma coisa, você falou das placas tectônicas. Eu mesmo vou viajar para a Islândia e vou tocar em duas placas tectônicas ao mesmo tempo. É verdade ou não? Não, isso é. Você me perguntou qual é o mito da Islândia. Cara, tem muitos mitos aí, um monte de coisa que sai na internet. Ah, a Islândia tem saúde de graça. É mentira. Não existe nada de graça nesse mundo, né? Nem a água, que a gente é praticamente de graça, a gente paga uma certa taxa por ano. Mas é assim, né? Você vê uma propaganda que as pessoas estão mergulhando entre as placas tectônicas. Aí você vê o cara pegando assim no fundo do lago lá. Não, ele está pegando numa rachadura, porque entre as placas é assim, você tem o mapa da Islândia, você tem uma. Ai, gente, era bom que eu tivesse uma figura aqui atrás. Ó, tá aqui o mapa da Islândia atrás de mim. Então, essa parte da Islândia fica na América e a parte leste fica na placa europeia. Geologicamente, tem nada político, pelo amor de Deus. Certo, certo, Não, certo. é político, não é político, é geológico, é o solo da Islândia que foi formado e tal, e ela se juntou nas placas, né, quando foi formada. E aí no meio você tem uma falha, né, que seria, digamos assim, terra de ninguém, no meio assim, da Islândia, eu podia ter desenhado aí para vocês saberem. E aí nesse meio, é diferente. Às vezes ela tem 7 quilômetros, às vezes ela tem 2 quilômetros, às vezes ela tem 20 quilômetros de extensão. Então, ela vem, essa falha, essa divisão, ela vai do nordeste da Islândia, bem lá no nordeste, vai até o sudoeste, que é onde estão tendo essas erupções vulcânicas muito frequentes agora, e ela está se afastando, as placas estão se afastando, né? Tem esse movimento tectônico no mundo inteiro, ou de afastar, ou de Então juntar, daqui a pouco ou já de não vai dar para assim. encostar mais, pelo menos nessa daí. Não, encosta sim, porque elas estão sendo o tempo todo unidas, porque a Islândia está em constante formação. A Islândia é um grande vulcão. Então, o tempo todo essa falha está sendo preenchida e foi isso que formou as placas e é isso que está continuando unindo elas ali no meio. Elas estão se afastando, mas o que está preenchendo, unindo, não, preenchendo, são justamente as erupções. Então, a Islândia está crescendo, isso tá, mas um dia eles dizem, um dia vai ser o maior país do mundo. Não, tem muita erosão também, né? Certo. Então, cadê? O que é isso? Vai sempre deu uma hora dessa? Não, já Que apaguei esse isso, comentário e já excluí a gente? pessoa. Pessoas Ah, loucas, isso é pessoas troll. loucas. Nossa, que horror! Pessoas loucas, Eu até pessoas falei loucas. a palavra alto. Que horror, gente. Que Ignore, isso? ignore que eu já excluí o comentário. Pessoas loucas tem Pois no é. mundo inteiro. Érica, antes de nós concluirmos, eu quero primeiramente agradecer imensamente por você ter se disposto, ter disponibilizado seu tempo e estar aqui com a gente, mesmo com toda a dificuldade técnica aí, não foi um problema nenhum, porque nós amamos te ouvir, amamos ouvir a Oh, história. obrigada, gente. Foi uma aula, na verdade, muito legal, assim, saber um pouquinho da tua história, conhecer muito da Islândia, ver como você é uma pessoa culta, obviamente, e muito estudada e sabe, passa isso. Deu para ver, eu acho que foi o seu aluno que colocou ali, a Érica é uma excelente professora. E nós podemos testemunhar isso por uma hora. Então, muito Na verdade, obrigado. não. Ele é um agente, gente. É um agente amigo querido. Muito fofo. Ah, então, mas ele escreveu perfeitamente. É uma excelente professora de fato. Quero agradecer também
a nossa agência de marketing do Play, a nossa agência parceira que está com a gente em todos os episódios. Vai ficar aqui marcado nesse episódio também a página da agência do Play. Você que quer fazer marketing digital, um rebranding na sua marca, uma página no Instagram, o que você precisar, a agência do Play vai te ajudar. Agradecer todo mundo que assistiu, principalmente todo mundo que já passou aqui pelo Pode Viajar, que nos acompanha sempre. É muito legal ter vocês aqui na página. Obrigado mesmo, pessoal do Canadá, Irlanda, tivemos Brasil, tivemos Dubai. Se passou mais alguém que eu não vi, me perdoe, mas muito, muito obrigado por terem assistido, terem passado aqui. Compartilhem com os seus amigos, mandem para os seus amigos. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube, @podeviajar. Érica, antes da última pergunta, nós temos uma tradição aqui nesse podcast e eu vou te falar qual é agora. Ah, meu Deus. Olha, vai ser difícil, mas vai acontecer, tá? Nós pedimos sempre para os nossos convidados que mandem um presente do país que está representando. Não precisa ser nada extraordinário, não precisa ser nada caro. Nós queremos um dia construir um cenário para esse podcast. Nós queremos colocar aqui no nosso cenário, então, uma lembrança diretamente da Islândia. Não precisa ter bora ver, gente. Pode deixar, não vou fazer abracadabra agora, tem que pensar aqui o que eu vou mandar para vocês. Tranquilo. A hora que você puder, a hora que fizer uma conexão aqui em Nova York, enfim, uma hora você manda para nós esse presente, tá bom? A minha última pergunta para você é: termine e conclua a frase. Morar na Islândia é? Paz. E assim nós é muita paz, é muita paz. Esse clima gostoso. Você disse que não tem problema com o frio. Eu vi você caminhando com a sua cachorrinha. Eu vi a história das crianças fazendo a tradição da quarta-feira de cinzas, pedindo os doces. E, de fato, as imagens, tudo que você mostrou para nós, transmite paz. Muita paz. É muito pacífico, é muito tranquilo. E é assim, a natureza que tem uma energia incrível. Eu nem era muito de energia aqui, mas... Gente, uma das geleiras que eu falei quando você perguntou o meu lugar preferido, aquela vez que chama Vinafjörður, ela também tá no Game of Thrones, e eu ia lá de vez em quando tal, e eu comecei a ir por um outro caminho, porque, gente, assim, você sente a natureza. Escreve para nós o nome do lugar, por favor, porque não tem como... eu vou mandar aqui. Ih, vai encher de lugar. Gente, vocês, por favor, quando vocês vierem para cá, não fiquem usando drone, que é proibido quase na Islândia inteira. Tá aí uma boa curiosidade, é proibido usar drone. Quase na Islândia inteira. Tem pouquíssimos lugares. Mas tem esse monte de coisa na internet. Tem um monte de gente que faz ilegal, ou você pode pegar uma licença, por exemplo, no próprio Parque Nacional. Não sei se eu botei 2 L's, deixa eu ver os óculos aqui, que eu tô sem óculos. Vamos lá. Tá certo. Foi. Façam o copia e cola e sejam felizes. Pois é, gente. Obrigada, viu? Muito, muito obrigada, Cadu. Achei bem legal. Sensacional. Muito obrigado. White Walkers. O que são os White Walkers? Olha aí, ó. Tem coisas a serem descobertas sempre. Ou veja bem se é na Islândia aí, Fernando. Pois é, um dia desses um cara falou assim: onde é que come? Eu não sei o que, me perguntou que ele tinha, porque que tinha que beber uma bebida tal. Eu falei, gente, não tem isso aqui. E aí ele foi ver, era na Finlândia, ele estava confundindo com a Finlândia. Mas o que seriam os White Walkers? Você sabe me dizer? O Fernando está na Irlanda, então vocês vão se entender no final das contas aí. É bem parecida. Assim, tem muitas coisas da cultura celta que veio para cá justamente através dos anos. Mas eu vou já procurar isso aí, Fernando. Me conta aí o que é. Procura aí. Então pronto. Eu preciso encerrar por causa do tempo, mas agradeço demais vocês. É do Game of Thrones, tá vendo? Então, sabia que não era um negócio real, gente. Então venha porque tá aqui com certeza. Tem 200 locações aqui do Game of Thrones. Tchau. Bom, obrigado, Érica. Um abração. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado.